Quero convidá-los, meus irmãos, a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Faremos a leitura dos versos 13 a 16. Lucas 10, capítulo 13 a 16. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 10, versos 13 a 16. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quero convidar você para, mais uma vez, nós orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos adorá-lo nesse momento. Nós queremos exaltá-lo, nós queremos ouvir a voz do Senhor. E agora, Deus, nós clamamos para que o Espírito Santo aplique em nós a palavra do Senhor. E que por meio dessa exposição o Senhor fale ao nosso coração e confronte o nosso pecado e aquilo que precisamos transformar, aquilo que precisa ser transformado no nosso coração. É no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor por estarmos reunidos para adorá-lo e ouvir a voz do Senhor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Imagine esse cenário, meu amado. Um homem que está gravemente doente. Visita um dos melhores médicos. E é interessante que nós moramos aqui em São Paulo, onde temos melhores médicos do país. E muitas pessoas de fora do nosso estado, da nossa cidade, vêm até aqui à procura desses médicos. E aí imagine que esse homem, então, busca os melhores médicos que tem, e aí os encontra e recebe o diagnóstico. E ele ouve com muita clareza a sua condição. Ele analisa e vê os exames e vai em 1, 2, 3 lugares diferentes. E esse conjunto de médicos oferece a ele o único tratamento eficaz que pode restaurar a sua saúde. Mas diante desses fatos evidentes e claros, ele simplesmente acha exagerado o que os médicos estão dizendo e ele então rejeita, ele ignora esse tratamento. E aí ele continua a viver como se tudo tivesse caminhando bem. Talvez você pense, como assim? É ilógico isso. Se esse é o único caminho para você ter a sua saúde restaurada, faça isso. É um absurdo você, logicamente, não compreender essa realidade e fazer esse tratamento. Agora imagine o seguinte cenário. Uma cidade inteira testemunha de sinais miraculosos, curas extraordinárias, pregação vívida, poderosa, e não por um pastor qualquer, não por um profeta qualquer, mas pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. E nas praças dessas cidades ecoam as palavras da vida eterna. Nos lares dessa cidade, ali ela é palco de maravilhas. Cegos começam a enxergar.
O que você espera quando você escuta notícias assim? Essa cidade foi alcançada por um avivamento. Houve ali um mover de Deus. Com certeza, nessa cidade houve quebrantamento coletivo. Todo mundo se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Você andando na rua, você vai no açougue, você vai no mercado, a gente se prostrando, gente adorando, gente louvando, gente se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Por conta dessas maravilhas, desses milagres, dessas curas, de tudo isso que está acontecendo nessa cidade. É o que você espera, não é? E a presença do Filho de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de todo este agir de Deus, este povo, essas multidões, essas cidades, seguem a sua rotina. Os corações permanecem duros, a incredulidade reina disfarçada ali de normalidade. E eles continuam a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Quando você olha para uma cena dessa, você diz assim, como? É a mesma coisa de eu saber que eu só tenho esse caminho para redenção, para a minha saúde ser restaurada, para a minha vida ser salva, e eu simplesmente falo, vou continuar vivendo a minha vida da maneira que eu acho que é melhor. É exatamente essa situação, essa tragédia que Jesus denuncia nesse texto que nós lemos. Em Lucas capítulo 10, versos 3 a 16. Nós vemos na exposição anterior que Jesus, ele envia os seus discípulos, os 70 discípulos. E antes de recebê-los de volta, o Senhor interrompe a narrativa com um grito do céu, um lamento profético, uma advertência escatológica e uma declaração do juízo que virá sobre aqueles que rejeitam a revelação de Deus. Aquele que ouve, aquele que escuta a mensagem da redenção e não responde adequadamente ao Senhor. Não é uma palavra dirigida aos estrangeiros pagãos ou aos fariseus inimigos, mas sim aqui às cidades da Galileia, lugares onde Jesus andou, onde Jesus esteve com as pessoas, onde ele falou, onde ele curou pessoas. E essa perícope, esse trecho da Escritura Sagrada, revela uma dimensão muitas vezes negligenciada, meus amados, no nosso relacionamento com o nosso Deus. A responsabilidade que nós temos diante da revelação recebida. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. À medida que a luz aumenta, cresce também o peso da nossa resposta. Esse cenário aqui é trágico, mas é exatamente isso que Jesus denuncia nesse texto. Um povo que viu milagres, um povo que ouviu a pregação do próprio Filho de Deus, mas rejeitou a verdade. E essa rejeição, ela tem consequências. Jesus aqui não está evangelizando, nem ensinando simplesmente. Ele está lamentando e trazendo julgamento sobre estes. Ele está anunciando juízo contra essas cidades que, apesar de terem visto, apesar de terem ouvido, apesar de terem presenciado, não receberam. Não o receberam. E aqui nós vemos as consequências daqueles que têm contato com a Escritura Sagrada, que ouvem a palavra do Senhor e não o recebem. E sabe, meus irmãos, estudando esse texto, e me preparando para estar aqui nessa manhã, essa é uma mensagem difícil de ser pregada. Por quê? Porque são temas que eu e você não queremos lidar. Porque ela fala de juízo, ela fala de rejeição, ela fala de responsabilidade espiritual. Mas quero dizer uma coisa para você, querido, isso é muito importante e necessário. Este é um dos problemas de muitas igrejas que não
pregam mais sobre o juízo, que não pregam mais contra o pecado, que não pregam mais contra uma vida fica dentro dessa normalidade. E o que nós queremos? Nós queremos apenas o conforto do Evangelho e não o chamado do Evangelho. Eu quero apenas ser salvo. E é interessante porque, às vezes, algumas coisas acontecem. Ontem, eu recebo aqui as notificações das redes sociais da nossa igreja e nós temos aqui postado trechos das mensagens que são aqui mencionadas, e uma pessoa disse assim: eu escuto falar de salvação desde que eu sou criança. E salvação do quê? Salvação para quê? Eu pensei várias vezes para responder a pessoa, estou orando por isso ainda, para ver se respondo ou não. Porque eu não sei em que dilema vou entrar com essa pessoa. Mas a minha oração é para que o Senhor abra os olhos e tire a cegueira espiritual dessa pessoa, para que ela entenda que é salvação do pecado, salvação dela mesma, salvação deste mundo marcado pelo pecado. E nós só vamos compreender isso quando o Senhor abre os nossos olhos. Mas toda vez que você escuta a mensagem da redenção, o Evangelho do Senhor, Deus está falando com você. Tendo isso em mente, eu quero convidar você para olhar para esse texto, entendendo que Deus, Ele derrama sobre nós graça, misericórdia, que Jesus Ele cura, que Ele transforma, que Ele salva, que Ele perdoa, mas que Ele também nos confronta. E que um dia nós prestaremos conta diante do Senhor. Então eu quero refletir com você nessa manhã sobre este tema, a responsabilidade de ouvir a voz de Deus. Você está aqui, Deus te trouxe aqui, e Deus nos coloca uma responsabilidade para ouvir a voz dele. E quando nós olhamos para estes versículos da Escritura, especialmente os versos 13 e 14, nós vemos, em primeiro lugar, que a luz rejeitada torna o juízo mais severo. A luz rejeitada torna o juízo mais severo. Jesus começa com uma expressão de lamento profético. Ele diz no verso 13: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Quando nós vamos para o texto na língua original, nós vemos que essa expressão ai de ti, ela carrega um peso que vai além de um simples lamento. É a mesma forma usada pelos profetas no Antigo Testamento, quando eles anunciavam juízo, o juízo de Deus. Então aqui não é apenas uma expressão que mostra tristeza, mas ela traz e declara condenação. Corazim e Betsaida, essas eram cidades galileias, da região da Galileia, que, como nós já mencionamos, elas presenciaram inúmeros milagres de Jesus. Embora o Novo Testamento não registre todos os episódios ocorridos ali, a menção de Jesus revela que essas cidades foram beneficiadas com a grande revelação, com a presença do Redentor, do Verbo encarnado. E aí Jesus, então, ele afirma, ele diz que, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido. E é interessante que quando nós vemos essa expressão arrepender, a ideia aqui aponta para um arrependimento definitivo, uma mudança total, decisiva. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que se as mesmas demonstrações de poder, a revelação de Deus, a graça do Senhor tivesse sido demonstrada nessas cidades pagãs, tivesse acontecido nessas cidades pagãs, Tiro e Sidom, que eram conhecidas por sua idolatria, a resposta delas seria quebrantamento, arrependimento.
Essas cidades no Antigo Testamento foram alvo dos profetas, foram alvo de profecias severas. Tiro, por exemplo, é descrita como uma cidade orgulhosa por conta do seu comércio e outras coisas, da sua grandeza. Sidom era cúmplice de práticas pagãs e práticas opressoras. Mas aqui está o paradoxo. Cidades pagãs, que o Senhor Jesus diz e afirma que se elas tivessem as mesmas oportunidades que aconteceram em Corazim e Betsaida, elas teriam se curvado diante de Deus. Nós temos um exemplo muito claro nas Escrituras a respeito disso. Vocês se lembram quando Deus diz para o profeta Jonas ir para Nínive? E ele diz, não vou, não quero ir. Não estou afim, Senhor, porque eu não quero que aqueles pagãos se convertam. E quando ele vai, o que acontece? Ele fez uma pregação bem meia boca, porque ele não queria que eles fossem transformados e convertidos, e todo mundo entrega a vida ao Senhor. O que Jesus está mostrando aqui é que estas cidades que eram pagãs, se tivessem tido as mesmas oportunidades que agora Corazim e Betsaida tiveram, elas teriam sido transformadas. Isso não apenas exalta a longanimidade de Deus, mas também denuncia, meus irmãos, a dureza do coração das pessoas que habitavam em Corazim e Betsaida. E essa comparação ela é devastadora. E ela nos ensina, meus irmãos, que a quantidade de revelação recebida não garante a salvação, mas ela aumenta a responsabilidade diante do trono de Deus. Então o juízo não será apenas pelas obras más praticadas, mas pela luz rejeitada. Queridos, eu e você, nós somos herdeiros de séculos de conhecimento teológico. E hoje, pela graça de Deus, isso está muito acessível a nós. Eu me lembro que quando nós estávamos no seminário, diferente dos ilustres queridos seminaristas, circunspectos, como diz o reverendo Anderson, que hoje está de férias e está nos assistindo, que ele já mandou mensagem para mim aqui, né? Vocês hoje têm, sei lá quantas versões das institutas da religião cristã. Na nossa época, meu querido, nós tínhamos que ler em espanhol, porque tinha a única versão em português que nós tínhamos era do reverendo Valdir Carvalho Luz, que aquilo era mais fácil ler em espanhol do que em português, para você ter uma ideia da eloquência que o homem escreveu. Porque nem com o dicionário do lado você conseguia compreender o que estava escrito lá. Então hoje você tem softwares, os seminaristas aí têm Logos Bible Software e tantos outros, nós temos aplicativos que têm inúmeros livros. Temos acesso, todos nós temos acesso a muito conhecimento teológico. Nós temos acesso irrestrito às Escrituras Sagradas, à Palavra do Senhor. Cultos, pregações na internet, o que mais você vê, dependendo aí o que você assiste, o algoritmo vai trazer uma atrás da outra para você. E aí vai trazer só cabrão. Não vai trazer uns meia boca, vai trazer só pastor bom, né? Para você ouvir as mensagens, livros, podcasts. Conversando com o nosso irmão Cadu Aranha, ele está dizendo que o Brasil é o maior consumidor do mundo de podcasts. Então talvez você tenha os seus podcasts preferidos. Mas sabe qual é a realidade, queridos? A realidade é que apesar de termos tudo isso, todas essas oportunidades, acesso à bibliografia, acesso a conhecimento teológico, muitos permanecem frios, muitos permanecem indiferentes, até entorpecidos espiritualmente. E, querido, a responsabilidade diante de Deus, ela cresce com a quantidade de revelação recebida. A Bíblia diz, aquele que mais conhece, mais será cobrado. Quanto mais ouvimos, mais somos responsabilizados. Então, querido, ir à igreja, vir à igreja, ouvir sermões, ter acesso à Bíblia, tudo isso aumenta o nosso privilégio. Nós
conhecemos mais a Deus, nós entendemos aquilo que o Senhor está fazendo, nós conhecemos mais quem Ele é, nós vamos percebendo mais quem nós somos, nós vamos entendendo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Então isso é um privilégio, mas consequentemente isso também aumenta a nossa responsabilidade diante do Senhor, a ouvir a voz do Senhor e a responder a Ele. A pergunta que o texto levanta é: o que temos feito com a luz do Senhor que recebemos, com a revelação de Deus? Quando o Senhor mostra para você claramente aquilo que Ele quer fazer, qual a resposta que você tem dado? Temos nos arrependido? Temos olhado para a nossa vida e nos arrependemos, nos rendemos, ou já nascem no nosso coração argumentos para justificar o nosso pecado, argumentos para que nós possamos cada vez mais não nos render, não nos arrepender, mas dizemos assim: Senhor, não é bem assim, não é bem desse jeito, eu estou vivendo assim, desse jeito que desagrada o Senhor, mas olha, o Senhor não fez isso para mim, o Senhor não me deu aquilo. E aí imagine a situação, tá? Eu não quero nomear nenhum tipo de pecado. Pense na sua resposta ao Senhor. Qual tem sido a sua resposta? Lutar com a sua autojustiça ou se render diante da revelação daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz na sua vida e daquilo que você é? Será que nós temos apenas nos acostumado com a presença de Jesus no nosso círculo religioso? Infelizmente é o que aconteceu com essas cidades. Então, diante da responsabilidade de ouvir a voz do Senhor, em primeiro lugar, nós vemos que a luz rejeitada torna o juízo mais severo. Mas, em segundo lugar, o orgulho espiritual cega e condena. Verso de número 15 diz: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Cafarnaum, meus irmãos, era uma espécie de quartel-general do Senhor Jesus. Era a base missionária de Jesus. É onde ele estava com seus discípulos durante muito tempo. Ele morou ali. Você vai lendo o Evangelho de Marcos, lá no capítulo de Mateus, no capítulo 4, verso 13, você vai ver isso. Ele operou ali curas, milagres, libertações, pregou com autoridade nas sinagogas. E humanamente falando, meus irmãos, era o lugar de maior proximidade do ministério terreno de Jesus Cristo. Mas, paradoxalmente, também se tornou símbolo de endurecimento. E é interessante que a maneira como Jesus e o evangelista Lucas registra aqui no verso de número 15, ele mostra uma construção que carrega, parece que até uma ironia escatológica. Porque o que ele faz? Ele ecoa o que nós vemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versos 13 e 15, onde o rei da Babilônia diz: subirei ao céu. E Deus responde: contudo serás precipitado ao inferno. Cafarnaum, como a Babilônia de outrora, achava-se exaltada, religiosa, confortável em sua cultura espiritual. Mas Jesus revela que o destino daqueles que rejeitam a verdade é duro. Aquele que rejeita, meu querido, entenda bem isso. Aquele que rejeita a verdade do Senhor, o seu destino está selado. O seu destino é o inferno, o Hades. É o lugar de separação definitiva de Deus. E a expressão usada aqui traz essa carga
irônica que diz assim: elevar-te-ás porventura até os céus? De forma nenhuma. Pela dureza do seu coração, o destino de vocês é o inferno. Então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Se você está aqui nesta manhã, você está aqui porque eu creio e eu tenho essa convicção, mas você está aqui porque Deus o trouxe aqui, eu creio nisso, para que você ouça o evangelho da redenção, para que você atenda ao chamado de Deus. E Deus está falando com você nessa manhã, meu amado. E Deus quer transformar o seu coração, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer que você responda em obediência, como as crianças disseram aqui. É simples, é só atender o chamado dele. É isso mesmo. É muito simples, é só atender o chamado dele. Agora, se você rejeitar este chamado do Senhor, saiba que este é o único pecado imperdoável. A rejeição total e deliberada da ação do nosso Deus. É o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: você pensa que será exaltada, mas será humilhada. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o orgulho espiritual não é apenas perigoso, ele é fatal. Cafarnaum, embora cheia da presença de Cristo ali, o Senhor estando ali, confiou mais no quê? Na sua religiosidade, ao invés de se render à verdade. Então deixa eu dizer uma coisa muito séria para você, meu irmão. Se você está aqui, por mais que você tenha professado a sua fé em Cristo Jesus, você disse assim: Jesus é o meu Salvador. Mas eu quero dizer para você, querido, se ele não for o seu Salvador de fato, e você estiver aqui só por conta de uma tradição da sua família, porque meu bisavô era presbiteriano, minha avó era presbiteriana, minha mãe era presbiteriana, meu pai era presbiteriano, então eu sou presbiteriano. E você, nesse curso religioso, segue os ritos, aprende as respostas certas, você é batizado na sua infância, na idade oportuna você vem e professa a sua fé, porque você aprendeu todas as coisas, e você sabe dar as respostas. O conselho chega aqui, pergunta a você, examina você, e você diz assim: não, é assim o conselho, ok. E aí então você vem, professa a sua fé, e você se torna membro da igreja, está aqui, quem sabe há 10, 15, 20, 30, 40, 61 anos, que é o tempo que essa igreja foi plantada. Isso não é garantia que você vai ter salvação, meu amado. Se você não tiver o seu coração transformado, rendido aos pés do Senhor Jesus, de fato, se você não viver para a glória do Senhor, respondendo a Ele, a essa graça, o fato simples do seu nome estar no nosso hall de membros, não quer dizer que o seu nome está no livro da vida. Então, cuidado com o orgulho espiritual. Cuidado com a soberba espiritual. Sabe por quê? Porque ela nos cega. Ela nos cega. Preste bem atenção, meu querido. Preste bem atenção. Cafarnaum, embora com Jesus ali habitando na sua frente, dentro dela, confiou mais na sua religiosidade do que se rendeu a essa verdade. Isso nos ensina que estar próximo das coisas de Deus não é o mesmo que estar rendido a Ele. A familiaridade com a verdade pode gerar frieza, não devoção. E eu me lembro muito claramente de uma vez que eu estava na igreja presbiteriana da Lapa, creio que já disse isso aqui uma vez. Estávamos eu, reverendo Jorge, reverendo Mauro Meister do meu lado. Reverendo Jorge chegou e disse assim: meus irmãos, falando mais ou menos sobre isso aqui, teremos igreja presbiteriana no inferno. Reverendo Mauro me cutuca e fala assim: quer ser pastor lá? Eu falei: eu não, o senhor é doutor, o senhor tem mais gabarito que eu. Cuidado, irmão. Vai chegar lá no céu, cadê o fulano? Ih, não veio. Era presbiteriano a vida toda.
não tinha Jesus no coração, não converteu de verdade, não foi convertido, não foi transformado, mas todo domingo estava lá, pastor, até era dizimista. Mas o orgulho o cegava, a soberba de eu sei tudo. Querido, cuidado. Foi exatamente isso que aconteceu com Cafarnaum. Essa familiaridade com a verdade gerou frieza, não devoção. O orgulho nos cega espiritualmente. Quantas igrejas hoje se tornaram como Cafarnaum? Queridos, nós vemos na história da igreja, quantas igrejas na Europa estão fechando por conta do liberalismo teológico, do orgulho teológico. Quantas igrejas tiveram ou têm pregação sólida, liturgia bíblica, ministérios ativos, mas a ausência de quebrantamento real, a ausência da fome de Deus, a ausência de uma vida como um discípulo de Cristo verdadeiramente, a ausência de uma vida missional onde proclama e compartilha o Evangelho. Quantos crentes hoje estão vivendo nesse modo Cafarnaum? Acham que está tranquilo frequentar uma igreja. E aí nós, reformados, dizemos assim, somos reformados. Mas não se prostra diante do Senhor, não se arrepende diante do Senhor, não chora pelos seus pecados. Não ouve a voz do Senhor e responde em obediência. O aviso do Senhor Jesus é claro, a cidade que mais viu será mais julgada. A alma mais orgulhosa será aquela mais humilhada. Portanto, querido, se humilhe sob a poderosa mão do Senhor. É isso que Deus está falando comigo e com você, meu amado. Diante dessa responsabilidade de ouvir a voz de Deus, nós vemos em primeiro lugar que a luz rejeitada torna o juízo mais severo. Em segundo lugar, o orgulho espiritual cega e condena. Mas em terceiro e último lugar, rejeitar os mensageiros de Cristo é rejeitar o próprio Deus. Verso 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me, a mim. E lembra que ele está dando essas instruções aos 70, no envio deles, ele está dizendo isso. A quem vos rejeitar, a mim me rejeita. A quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Se rejeitarem a pregação de vocês, se rejeitarem a mim, estão rejeitando a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Esse versículo ele é um consolo, mas é um alerta. Jesus está reafirmando a autoridade delegada aos seus discípulos, porque eles estão representando o próprio Cristo. Ouvir os seus ensinos é ouvir a voz do Senhor. Rejeitá-los é rejeitar o próprio Deus. E a palavra rejeitar aqui, ela é forte, queridos, porque ela tem a ideia de desprezar, de invalidar, de tornar sem efeito. E é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 21. Não anulo a graça de Deus. A palavra anular é a mesma palavra aqui, desse verbo atetei no grego. Ou seja, quem rejeita a mensagem fiel da Escritura Sagrada, não apenas discordando de uma opinião humana. Quando você rejeita isso, você está anulando a graça de Deus, desprezando a voz divina, recusando o convite da salvação. E esse é um pecado imperdoável, como eu já disse. É blasfêmia contra o Espírito Santo, é a rejeição total e deliberada do Senhor. Aqui nós vemos a importância do ministério da pregação da palavra, da importância de ouvir a voz do Senhor. Quando um pregador fiel às Escrituras, comprometido com as Escrituras, proclama a verdade, por isso nós entendemos que no culto, a parte mais importante do culto é a exposição da Escritura, porque é o próprio Deus falando com você. Na exposição da Sagrada Escritura, neste momento, é o Senhor falando ao seu coração. Isso significa que a maneira como nós ouvimos os sermões revela a nossa atitude para com o nosso Senhor. Como é que você ouve o sermão, querido? Sabendo que Deus está falando com você? Você está aí como eu orei no começo, Senhor, que as minhas palavras, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor. Senhor, eu estou aqui para ser boca do Senhor na vida dos meus irmãos.
Senhor, fala comigo. Senhor, o pastor vai pregar agora. Senhor, o mensageiro do Senhor vai trazer a exposição da Escritura. Como é que você aí sentado ouve essa exposição? Como quem sabe assiste um podcast? Buscando algo agradável? Como você vê um vídeo no YouTube? Algo conveniente, proveitoso para você? Sabe, meus irmãos, o que me entristece é que a geração que nós vivemos hoje tem tratado o púlpito como um palco, como um espetáculo, como um show. E o sermão parece que vira mais uma palestra motivacional do que, de fato, confronto contra o pecado, de trazer a palavra do Senhor. Jesus, ele diz, quem vos ouve, a mim me ouve. E essa verdade também consola os servos de Deus que enfrentam resistência. Por quê? Porque a rejeição ao evangelho, ela não é contra você, ela não é pessoal, é espiritual. Quando um pastor fiel é desprezado por sua fidelidade à verdade, Cristo é quem está sendo desprezado. Como é a sua postura diante da palavra do Senhor, querido? Como é a sua postura? Se nós olharmos hoje, onde é que está Corazim? Onde é que está Betsaida? São ruínas arqueológicas em Israel. Nenhuma delas resistiu ao tempo. Nenhuma delas floresceu espiritualmente. Elas desapareceram na história. Mas as palavras de Jesus permanecem. E elas nos alertam. A indiferença é um pecado grave. O orgulho espiritual é uma armadilha mortal. A rejeição da palavra do Senhor é rejeição do Senhor. Então a responsabilidade de ouvir a voz do Senhor, ela é grande, irmãos. A graça é oferecida, mas ela exige uma resposta. Ela exige uma resposta. Jesus não apenas lamenta a rejeição, ele a julga. Por quê? Porque ele é amor, mas ele também é justo. Nós que temos acesso constante à palavra, à pregação, a recursos espirituais, o que nós faremos com isso, meus irmãos? O que você vai fazer? Qual será a sua resposta? Corazim viu milagres, mas não se arrependeu. Betsaida ouviu sermões, mas não se dobrou. Cafarnaum conviveu com Jesus, mas permaneceu orgulhosa. Que não seja assim comigo e com você. Que ao ouvirmos a mensagem da redenção, a palavra do nosso Senhor Jesus, nos humilhemos, nos prostremos, nos arrependamos. A pergunta não é, você conhece a Bíblia? Mas sim, a palavra do Senhor tem transformado o seu coração? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e que nós possamos responder ao Senhor, atendendo ao chamado da graça e da redenção, para a glória do Senhor Jesus. Amém.